Bom dia, irmãos. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. É um privilégio estar juntos neste seminário. Vamos iniciar com uma leitura da carta aos Filipenses, capítulo número 3. Filipenses 3. E vamos ler a partir do versículo 10 até 14. Então, lemos. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando o Senhor nos chamou-nos para conhecer a Ele e o seu projeto para as nossas vidas. Mas é triste que, com o tempo, temos a tendência de nos contentar com algo inferior ao que Deus preparou para nós. Fomos chamados para ser pioneiros, para seguir em frente a cada dia, conquistando a terra para o Senhor, para conhecer mais o Senhor e para experimentar coisas novas. Mas temos a tendência de nos tornar colonos em vez de pioneiros e perder nossa visão do que o nosso Deus tem para nós. Tendemos a deixar de viver com alegria por o nosso Deus estar conosco e querer revelar-se a nós de uma maneira nova a cada dia, mostrando-nos coisas no seu projeto para as nossas vidas, as quais nunca teremos imaginado. Em vez disso, pensamos que o que conhecemos e que experimentamos é já a soma total do que Deus tem para nós. Muitos servos de Deus, nestes dias da pandemia, quando o normal desapareceu, ficam alarmados porque se encontram em águas desconhecidas. Alguns temem, como os marinheiros de antigamente, que não avançavam em direção ao horizonte, com medo de caírem, pois achavam que era o fim do mundo. Mas chegou o dia em que marinheiros corajosos descobriram que isso não acontecia, mas o horizonte, que tanto aterrorizava a alguns, era apenas a porta para um mundo totalmente novo. Nestes dias difíceis, não precisamos de temer, pois o nosso Deus não abdicou, Ele ainda está no trono governando. O seu projeto maravilhoso, por meio do seu bendito Filho, o Senhor Jesus, ainda se mantém. Fixemos então os nossos olhos nele e não nas nossas circunstâncias, e vejamos como Ele deseja dar-nos uma nova revelação da sua pessoa e uma visão renovada do seu projeto para nós. A Bíblia nos dá o registro de muitos servos de Deus que foram pioneiros e nunca deixaram de o ser. Abraão foi um desses homens. Deixou a sua casa na próxima cidade de Ur, na Mesopotâmia, para seguir o Senhor a uma terra que não conhecia. O nosso bendito Senhor Jesus foi outro pioneiro. Deixou as cortes do céu, onde era adorado e servido como o príncipe da glória, e veio à terra por causa de cidadãos rebeldes como nós, a fim de ser o nosso Salvador. Depois, ao apóstolo Paulo, ele também foi pioneiro. E é sobre o apóstolo Paulo que queremos falar neste estudo.
Depois do seu encontro com o Senhor Jesus, ressuscitado na estrada de Damasco, o seu grande desejo era de pregar o Evangelho para os outros, para que pudessem conhecer Jesus como o Messias prometido e o Salvador do mundo. Ele ansiava que os seus companheiros judeus tivessem os olhos abertos, como aconteceu com ele, e fossem salvos. Ele tinha uma paixão por isso. Mesmo anos depois da sua conversão, Paulo nunca perdeu o seu amor pelo seu próprio povo. Vemos isto claramente na carta que escreveu à igreja em Roma. Escreveu aos crentes romanos, dizendo: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Mas Deus tinha coisas melhores para ele. O Senhor disse a Ananias, que ministrou a Paulo nos dias imediatamente depois da sua conversão, que Paulo era um vaso escolhido para levar o Evangelho aos gentios. No entanto, imediatamente depois de ter sido ministrado por Ananias, Paulo celosamente começou a testemunhar aos judeus nas sinagogas em Damasco que Jesus era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Ele pensava que uma vez que tinha nascido judeu, estava familiarizado com os costumes e as tradições judaicas desde criança, tinha estudado a lei de Moisés com o grande Gamaliel e que tinha vivido como um fariseu que tinha tudo o que precisava para ganhar judeus para Jesus. Mas os judeus não aceitaram o testemunho de Paulo. Em vez disso, ficaram furiosos com ele, ao ponto de conspiraram para o matar. Na verdade, a agitação criada na cidade de Damasco, por meio da sua pregação, foi tal que ele se tornou um homem procurado pelas autoridades locais. Numa carta aos crentes em Corinto, Paulo conta que o rei de Damasco, chamado Aretas, pôs guardas nos portões da cidade. Dia e noite, estas guardas estavam vigiantes para que Paulo não escapasse da cidade, que estava dentro de muralhas. Mesmo assim, apesar de todas estas medidas, Paulo conseguiu escapar com a ajuda dos discípulos daquela cidade, que o colocaram num cesto e o fizeram descer pela muralha da cidade à noite. Embora ele tenha escapado, o modo do seu livramento foi uma grande humilhação para uma pessoa tão importante como ele. Depois de uma humilhação assim, outras pessoas teriam desistido, mas Paulo não desistiu. Ele prosseguiu no caminho. O relato acerca de como Paulo fugiu de Damasco está registrado no livro de Atos, capítulo 9, versículo 25. Logo no versículo 26, lemos como a vida dele foi ameaçada quando chegou a Jerusalém. O registro de Atos não explica que há um intervalo entre o versículo 25 e 26. Isto é, entre Paulo saindo de Damasco e a sua entrada em Jerusalém. O próprio Paulo informa-nos sobre este intervalo na sua carta à igreja de Galácia. Paulo explica que, depois da sua humilhação em Damasco, foi para a Arábia, onde passou 3 anos. Em vez de sentir pena de si próprio, Paulo usou este tempo na Arábia para refletir sobre a sua experiência, para orar, para ler e meditar nas escrituras do Antigo Testamento, que falavam de Jesus, o Messias, o Filho de Deus vivo. Depois destes 3 anos na Arábia, Paulo voltou a Jerusalém e tentou encontrar-se com os crentes na igreja ali. Mas eles não sabiam se podiam confiar nele. Não foi ele quem tinha perseguido a igreja? Não foi ele que causou problemas em Damasco? Além disso,
Onde é que ele tinha estado desde então? Ninguém tinha recebido notícias dele. Por isso, os crentes em Jerusalém estavam com medo de se associar com ele. Mas um discípulo chamado Barnabé foi em seu socorro. Barnabé ajudou Paulo, aceitando sem reservas, apresentando-os aos apóstolos. Enquanto em Jerusalém, Paulo demonstrou que o seu zelo em proclamar Jesus aos judeus como Messias prometido não tinha diminuído em nada. Ele esforçou-se muito para convencer os judeus a aceitar Jesus como o Salvador e Senhor. Paulo agora tinha um conhecimento ainda maior das Escrituras do Antigo Testamento, que falavam do Messias. Como resultado do estudo que tinha feito na Arábia, mas para desespero dele, os judeus, seus compatriotas, não aceitaram a sua mensagem. De facto, tal como tinha acontecido em Damasco, ali em Jerusalém, Paulo só conseguiu enfurecer os judeus, ao ponto de também eles queriam tentar matá-lo. Um dia, enquanto Paulo estava a orar no templo em Jerusalém, o Senhor apareceu-lhe numa visão e disse-lhe: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Paulo, não querendo ouvir isto, respondeu: Senhor, eles sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes dos que o matavam. Paulo ainda não estava convencido que a sua fama de ter sido muito zeloso pelo judaísmo no passado fazia que ele fosse mais qualificado do que qualquer outro para alcançar os seus compatriotas judeus para Cristo. Para sua grande surpresa, o Senhor lhe disse: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Duas coisas aconteceram aqui. A primeira foi que o Senhor o avertiu para sair de Jerusalém rapidamente, pois eles não aceitariam o seu testemunho e a sua vida corria perigo desnecessariamente. A segunda foi que o Paulo entendeu que estava a ser chamado para levar o Evangelho aos gentios. Apesar do aviso do Senhor para sair de Jerusalém, Paulo não queria desistir dos judeus daquela cidade. Porém, quando os crentes souberam da tentativa dos judeus de matar Paulo, eles agiram, tomaram-no, acompanharam-no 120 quilômetros até ao porto de Cesareia, onde o colocaram fisicamente num navio para a sua cidade natal, Tarso, uma cidade no sul da Turquia de hoje. No barco para Tarso, Paulo teve muito tempo para refletir sobre os eventos da sua vida desde que conheceu o Senhor Jesus ressuscitado. Tinha sido rejeitado pelos judeus. Tinha sido afastado pelos crentes de Jerusalém. Confrontado com estas circunstâncias, outras pessoas teriam desistido. Mas Paulo não desistiu. Ele prosseguiu no caminho. Chegando a Tarso, a sua cidade natal, Paulo teve tempo para digerir a promessa do Senhor que tinha recebido. Hei de enviar-te aos gentios de longe. Vivendo em Tarso, uma cidade gentílica, deu a Paulo a oportunidade de conhecer melhor o pensamento e modo de vida dos gentios. Paulo esteve 7 anos em Tarso, isolado da igreja, cortado da comunhão com outros servos do Senhor. Não é fácil continuar sem o amor e encorajamento dos irmãos. Outros teriam desistido. Paulo não. Sabia que o Senhor estava com ele. Ali, isolado da igreja, Paulo teve uma grande experiência com o Senhor. Mais tarde,
Ele falou desta experiência numa carta aos Coríntios, dizendo: Conheço o homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Eu sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que o homem não é lícito falar. Pelo contexto, sabemos que o apóstolo Paulo não estava a falar de outra pessoa, mas de si próprio, da experiência que teve em Tarso. Ele fala na terceira pessoa para falar de si com humildade. A experiência de Paulo tem sido a experiência de muitos servos do Senhor ao longo da história. Por exemplo, há um servo de Deus chamado Richard Wurmbrand, que esteve em prisão solitária na Roménia durante anos por causa de pregar o Evangelho. Ele contou que mesmo vivendo em isolamento de todos os seres humanos, o Senhor esteve com ele, sempre o encorajando. E nos nossos dias de pandemia, quando muitos irmãos estão isolados da igreja, estes também podem ter a certeza da presença do Senhor e conhecê-lo numa maneira maravilhosa. Passados 7 anos, Barnabé viajou até Tarso para se encontrar com Paulo. Que alegria Paulo deve ter sentido! A seguir, Barnabé levou Paulo de volta para ajudar na igreja jovem gentia em Antioquia, na Síria. Algum tempo depois, nos separou Paulo e Barnabé para levar o Evangelho por todo o Império Romano. Paulo fez 3 viagens missionárias num curto período de tempo. Paulo foi um pioneiro. Onde quer que fosse pregar o Evangelho, enfrentava oposição, mas nunca desistiu. Simplesmente seguiu em frente. Mesmo depois de ser arrastado para fora da cidade de Listra, tendo sido deixado como morto depois de ter sido apedrejado, levantou-se e entrou outra vez na cidade. Na primeira viagem, Paulo teve Barnabé como companheiro de viagem. Mas quando Paulo sugeriu a Barnabé a necessidade de visitar os recém-convertidos da primeira viagem, este quis levar João Marcos consigo. João Marcos tinha acompanhado Paulo e Barnabé na primeira viagem. Porém, ele regressou, voltou para casa, quando as coisas começaram a ficar mais difíceis. Barnabé quis encorajar João Marcos. Mas Paulo sentiu que ele tinha mostrado que não se podia confiar nele e que não estava na hora de o levar novamente. Mas Barnabé estava decidido. Ele saiu, levando João Marcos consigo, partiu para Chipre. O que é que Paulo iria fazer? Sem dúvida, sair para evangelizar. Mas não seria o mesmo sem Barnabé? Será que Paulo iria desistir? Não deixou, porém, que os seus sentimentos o afetassem. O Senhor não o tinha chamado a anunciar o Evangelho aos gentios? Assim ele não parou. Logo tomou Silas consigo e partiu na sua segunda viagem missionária. Depois da sua terceira viagem missionária, Paulo voltou a Jerusalém com alguns irmãos de diferentes cidades do Império, trazendo consigo uma oferta em dinheiro das igrejas gentílicas para os irmãos pobres em Jerusalém. Uma semana depois de sua chegada, alguns judeus reconheceram Paulo no templo e começaram a acusá-lo falsamente. Imediatamente se juntou uma multidão. Arrastaram-no para fora do templo para o matar. Mas Paulo foi salvo pela rápida intervenção do comandante das tropas romanas em Jerusalém, cujo trabalho era de manter a paz na cidade.
A seguir, o comandante, para a segurança de Paulo, deu ordem de o levarem para a Fortaleza Antônia, perto do templo, onde era o quartel dos soldados romanos. Embora a vida de Paulo continuasse em perigo, sabia que o Senhor estava sempre com ele. O próprio Senhor apareceu-lhe num sonho e encorajou, dizendo: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. No dia seguinte, 40 judeus conspiraram para matar Paulo, jurando que não comeriam nem beberiam até que fizessem. Paulo não tinha conhecimento disso, mas o Senhor tinha. Ele permitiu que o sobrinho de Paulo soubesse e informasse logo o comandante romano. Este percebeu a seriedade da situação e providenciou que Paulo saísse secretamente de Jerusalém. Às 9 horas da noite daquele dia, ele enviou Paulo sob escolta até Cesareia. Que escolta o acompanhou. Era constituída por 2 centuriões, 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros. Paulo, sem dúvida, viu em tudo isso a mão do Senhor, que não estava deixando nada ao acaso. Foi levado ao governador romano Félix, em Cesareia. Ali foi mantido sob guarda no luxuoso palácio de Herodes, à beira-mar. Ficou ali 2 anos. Enquanto os políticos, os governadores romanos, Félix e Festo, e o rei judeu Agripa, procuravam usá-lo para obter vantagens políticas com os dirigentes judeus em Jerusalém. Paulo esteve preso ali, sem qualquer acusação formal contra ele. Isso era para evitar que o descontentamento das autoridades judaicas se transformasse em rebelião aberta. Embora preso, Paulo tinha autorização de ver amigos e irmãos da igreja. Estas visitas devem ter alegrado o seu coração nestes dias, quando parecia que não havia nenhuma solução para a sua situação. Outros teriam ficado desanimados e teriam desistido, mas Paulo, o pioneiro, não desistiu. Apesar de todas as dúvidas que pudesse ter, ele sabia que o Senhor estava com ele e usaria este tempo para lhe ensinar muitas lições. Na verdade, foi uma espécie de preparação para futuras prisões em Roma, quaisquer que sejam as nossas circunstâncias. Se o Senhor estiver conosco, há sempre lições que podemos aprender. É sempre para o nosso proveito. Depois da sua prisão em Cesareia, Paulo foi finalmente levado para ser julgado em Roma. Isto implicava uma longa viagem de barco. O navio foi apanhado numa terrível tempestade que durou dias e parecia que ia destruir o navio e acabar com a vida de todos a bordo. Depois de muitos dias no mar alto, os outros tinham perdido a esperança de sobreviver. Mas o Senhor enviou o seu anjo a Paulo, dizendo-lhe para não ter medo, pois ele seria julgado em Roma. Além disso, ele ia poupar a vida de todos a bordo. Finalmente, Paulo chegou a Roma. Sem dúvida, muitas vezes tinha imaginado como seria usado ali, andando por toda a parte, anunciando o Evangelho. Mas o Senhor tinha outro propósito. Este propósito foi que ele estivesse preso ali, numa casa alugada, mas ainda com a liberdade de receber visitas. O apóstolo, sendo uma pessoa dinâmica, podia ter ficado desanimado e frustrado por estar preso. Podia ter desistido, mas não. Não ficou abatido porque entendeu que as suas circunstâncias faziam parte do projeto do Senhor para a evangelização de Roma e não só. Aos crentes em Filipe ele escreveu: Quero, irmão, que saibais
que as coisas me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Paulo entendeu que aquilo que lhe aconteceu sendo preso tinha contribuído mais para a proclamação do Evangelho do que se ele estivesse em liberdade. Paulo, nesta sua carta aos Filipenses, acrescentou: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Enquanto Paulo esteve preso em Roma, a guarda pretoriana estava a ser evangelizada. Esta guarda era formada pelos soldados romanos de elite que guardavam o palácio de César, o imperador. Dia e noite, Paulo estava preso a um desses soldados. De 6 em 6 horas, a guarda romana era rendida e Paulo ficava acorrentado a um soldado diferente. Paulo não tinha liberdade de sair e anunciar Cristo, mas o Senhor levou-lhe pessoas a quem podia evangelizar. Foi assim que muitos soldados da guarda de César e outras pessoas do palácio que o visitavam vieram a conhecer a salvação em Cristo. Paulo ainda escreveu: muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiantemente, sem temor. Portanto, além das oportunidades que o próprio Paulo teve na prisão, o exemplo de Paulo serviu para encorajar outros que antes tinham tido medo de perseguição, a anunciar Jesus com coragem. Deste modo, a prisão de Paulo serviu para multiplicar o número de pessoas que anunciavam o Evangelho. Da prisão, Paulo escreveu várias cartas de encorajamento aos crentes nas igrejas que ele tinha estabelecido. Na carta aos Filipenses escreveu os versículos que nós lemos no início desta aula. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentro dos mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Notam, 2 vezes nesta passagem, Paulo usa a palavra prossigo. Esta palavra faz-nos lembrar uma corrida. Paulo estava a dizer que, tal como os atletas numa corrida, ele não podia desistir. Tinha chegado tão longe e não podia parar. Não estava a olhar para trás, mas para frente. Tinha já ultrapassado muitos obstáculos e tinha certeza de que, com a ajuda de Deus, conseguiria terminar a corrida. Qual foi a sua grande motivação? Ele próprio explica. Foi que pudesse conhecer melhor a Cristo, que pudesse conhecer o poder da sua ressurreição e que pudesse participar no seu sofrimento. Paulo vivia para conhecer Cristo. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus vivo no caminho para Damasco. Mas este foi apenas o princípio do seu relacionamento com Ele, pois sabemos, não basta o encontro com uma pessoa para a conhecer bem. Que experiências incríveis Paulo teve com o Senhor. Quanto mais conhecia Jesus, mais desejava conhecê-lo melhor. Muitas dessas experiências que recebeu aconteceram quando estava a passar por momentos difíceis. Se Paulo tivesse reclamado das suas circunstâncias, o Senhor podia tê-lo libertado sem lhe dar estas experiências tão maravilhosas. Mas como ele confiou no Senhor, mesmo quando parecia que não poderia haver solução, o Senhor revelou-se a ele. Assim, não fiquemos desanimados com as nossas circunstâncias, sejam quais forem. Na verdade, é muitas vezes nas circunstâncias mais difíceis que o nosso Deus nos dá as maiores experiências.
Temos um Senhor Jesus glorificado que cuida de nós. Nestes dias fora do normal, podemos ter novas experiências com Ele, se apenas confiarmos. Paulo vivia também para conhecer o poder da ressurreição. Paulo escreveu aos crentes em Colosso para que conhecessem o incomparável grande poder de Deus colocou à sua disposição. Disse-lhes que este poder é como o poder que ressuscitou Cristo dos mortos e que o assentou no céu para governar. O Senhor Jesus não nos deixou a nossa própria sorte, mas colocou à nossa disposição todos os recursos que necessitamos para levar a cabo o projeto de Deus. Conhecemos este poder por meio da operação do Espírito Santo em nós e por nosso intermédio. É esse poder que nos permite ser transformados à imagem de nosso bendito Senhor Jesus. Quanto mais cientes estamos da nossa própria fraqueza e quanto mais confiamos em Cristo, mais o fruto do Espírito se torna evidente nas nossas vidas. Gostaríamos que isto ocorresse num vazio, mas isso não é o que acontece. É no meio da nossa vida diária, com os seus problemas, onde o Senhor opera em nós, produzindo o bom fruto do Espírito, se lhe o permitimos. É esse mesmo poder do Senhor que nos permite testemunhar com eficácia. Sem Ele, nada podemos fazer. Hoje mesmo o Senhor quer de novo nos encher do seu poder para que possamos testemunhar dele. Paulo vivia também para participar no sofrimento de Cristo. À primeira vista, esta parece uma expressão estranha. Lembramos que Paulo estava a sofrer na prisão por ser servo do Senhor, quando escreveu estas palavras. O que Paulo queria dizer com esta expressão? Durante muitos anos, e também quis saber. Paulo sabia que o seu sofrimento em nada podia contribuir para a sua salvação, cujo alto preço Jesus pagou por inteiro. Porém, Paulo entendeu, é isso que é muito importante, que como Cristo sofreu para que ele pudesse ter a salvação, assim ele tinha que estar disposto a sofrer para que outros pudessem ouvir o Evangelho e ser salvos. Paulo entendeu que era devedor a Cristo e que era um privilégio sofrer por ele. Mas entendeu que ao sofrer por Cristo, estava a participar com ele no mesmo projeto da salvação. Jesus pagou o preço total da nossa salvação, mas por servir há um preço que temos que pagar. Por amor àquele que deu a sua vida por nós, temos que estar dispostos a sofrer rejeição ou calúnia para que outros possam ouvir acerca da nova vida em Jesus. Ao sofrer por Cristo, temos o privilégio, é um privilégio de participar com Ele neste grande projeto da salvação. Como vimos, Paulo escreveu da prisão, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo nunca desistiu. Na sua última carta escreveu: combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juízo, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amaram a sua vinda. Como Paulo, precisamos de seguir em frente. Não podemos contentar-nos com as bênçãos de ontem e as vitórias de ontem. Não podemos parar. Temos que prosseguir. Que coisas maravilhosas o nosso Deus tem preparado para nós. A vida com Ele realmente é uma aventura. Então, irmãos, vamos continuar confiando no Senhor e nos recursos que coloca à nossa disposição
Vamos avançar para coisas maiores e melhores como pioneiros de Deus. Se prosseguirmos para o alvo, determinados como Paulo, confiando no Senhor, vamos acabar a carreira que nos está proposta. Vamos chegar à meta onde seremos recebidos pelo Senhor Jesus. Então Ele nos dará a cada um: bem está, bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, não desistamos. O Senhor vos abençoe.